Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Um recipiente de 120 litros ele contém neônio a uma pressão de 8 atmosferas e outro recipiente de 30 litros contém argônio a uma pressão de 3 atmosferas. Num dado instante, abre-se a válvula que conecta os dois recipientes, de modo que a mistura ocupe um volume total, admitindo-se que não há variação na temperatura. Quando a gente fala que não tem variação na temperatura, você tem que lembrar que a gente está falando de uma isotérmica. E na isotérmica, a temperatura não vai fazer parte da nossa fórmula, tá? Determine a pressão total da mistura gasosa. Bom, então é o seguinte, a gente tem aqui dois recipientes, né? Vou colocar recipiente 1 aqui, ligado ao recipiente 2. No primeiro recipiente, a gente tem um volume, deixa eu marcar primeiro o que a gente tem, né? A gente tem aqui um neônio no primeiro recipiente, vou colocar aqui Ne, e argônio no segundo, Ar. Bom, são os símbolos químicos deles, né? O neônio eu tenho um volume que é de 120 litros e eu tenho uma pressão que é de 8 atmosferas. Isso foi passado aqui pelo exercício, 120 litros e 8 atm. No outro recipiente eu tenho um volume de 30 litros e tenho também uma pressão que é de 13 atmosferas. Bom, eu tenho aqui uma válvula que vai ser aberta. Essa válvula é como se fosse uma torneirinha e quando a gente abre essa torneirinha, os gases vão se misturar. E aí a gente vai ter uma mistura gasosa. Essa mistura de gases, vou marcar aqui, ó, a mistura, ela vai ter o seu volume e a sua pressão. O volume é fácil, é a soma dos dois volumes, 120 mais 30. Então, eu vou ter um volume total da mistura que é de 150 litros. Lembrando que a mistura é uma mistura dos gases que a gente tem, neônio mais argônio, tá? Eu estou misturando esses dois gases apenas. A pressão não é só somar as duas e nem é somar e fazer uma média, dividir por 2. Não é assim que funciona. Você vai precisar de uma equação para você fazer esse cálculo. Eu vou meio que utilizar aqui a equação geral dos gases, né? Só que para mistura gasosa, a gente tem a pressão final vezes o volume final, sobre a temperatura final, que vai ser igual à pressão que eu tenho do neônio, vezes o volume que eu tenho do neônio, sobre a temperatura do neônio, mais a pressão que a gente tem, no caso do argônio, vou marcar aqui de novo, ó, pressão do argônio, vezes o volume que a gente tem do argônio, sobre a temperatura do argônio. Aqui, como a gente falou, é uma isotérmica. A temperatura é uma constante. Se a temperatura é constante, você vai cortar ela da fórmula. Ela não vai participar. Então, tira a temperatura final, tira a temperatura do neônio, tira a temperatura do argônio. Por quê, professor? Porque ela é constante, ela não varia. Ela está aqui dos dois lados da equação e você pode cortar ela e ficar só com essa formulazinha aqui. Tá bom? Sempre que tiver uma constante, você tira. Se fosse pressão, tirava pressão, pressão e pressão. Se fosse volume, tira todos os volumes também, tá bom? Bom, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai só substituir agora os valores, né? Não tem nenhuma conversão de unidade de medida para fazer. Eu vou colocar aqui que a pressão final vezes o nosso volume final, que é de 150 litros. Eu vou colocar tudo sem unidade de medida, tá? Mas você vai lembrar que a pressão final, essa que eu vou procurar, ela vai estar em atm, já que as outras pressões estão todas em atmosfera também. A pressão do neônio, quanto que ela vale? Ela vale 8 multiplicado pelo volume, que é de 120, mais a pressão do argônio, que é 13, multiplicado pelo volume, que é 30. Aqui a gente vai fazer só essas multiplicações e resolver essa equação. PF vezes 150 vai ser igual a 8 vezes 120. Vou fazer a continha aqui do lado.
120 vezes 8, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 2 é 16, 8 vezes 1 é 8, mais 1 dá 9. Então, vão dar aqui 960, mais 13 vezes 30. Vou fazer 13 vezes 3, depois eu adiciono um 0. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1 dá 3, vou adicionar um 0 aqui porque era por 30, tá? Dá 390. Agora, você vai somar esses dois valores. 390, você vai somar com os seus 960 e vai chegar no valor de 1.350. 1.350. Isso vai ser igual a PF vezes 150 ou 150 vezes PF, que é a pressão final. 150 está multiplicando, vai passar dividindo. A gente vai ter que a pressão final vai ser igual a 1.350 dividido por 150. Aqui você pode cortar 0 com 0 e aí você vai ter o 135 para dividir pelo 15. O resultado dessa divisão aqui vai dar 9, tá? Porque 15 vezes 9, ó, 9 vezes 5 vai ser 45, 9 vezes 1 dá 9, mais 4 aqui vai dar 13. Então, dá exatamente 135. Então, a pressão final vai ser igual a 9 atmosferas. Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução desse exercício de química, falando um pouquinho sobre misturas gasosas. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e tchau, tchau!